Se eu te dissesse que eu nasci num lixão, você acreditaria? Que o meu berço foi um carrinho de papelão? Que minha primeira lembrança de infância foi ver minha mãe, com os dedos feridos, catando latinhas para comprar um pão seco? Pois é, essa é a minha história. Meu nome é Rafael, e antes de ser chamado de doutor, eu fui chamado de moleque do lixo. Antes de vestir jaleco, eu vesti farrapos. Eu vim contar essa história não para você sentir pena, mas para você entender. A vida pode até começar no chão, mas ela não precisa terminar lá. Vem comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a sua forma de enxergar o impossível. Eu não me lembro de ter tido uma infância como as outras crianças. Enquanto os meninos da minha idade corriam de chinelo na rua, jogavam bola ou ficavam animados com o recreio da escola, eu estava do outro lado da cidade, ajudando minha mãe a catar latinhas no lixão. Minha mãe, Dona Elsa, era uma mulher pequena no corpo, mas imensa no coração. Ela sempre dizia: "Filho, a gente não tem muito, mas o que temos é nosso suor. Isso ninguém tira." Cresci vendo a dignidade dela brilhar mesmo debaixo de chuva, carregando sacos enormes nas costas, com os pés machucados e o estômago roncando. A gente morava num barraco de madeira com telhado de zinco que fazia um barulho ensurdecedor nas noites de chuva. Às vezes, tudo o que a gente tinha para jantar era um pão seco com chá feito com água da torneira. E mesmo assim, minha mãe ainda separava a metade dela para me dar. Naquela época, eu achava que aquilo era a vida, que era normal sentir fome quase todo dia, que era normal não ter presente de Natal nem festa de aniversário. Mas o que eu não sabia é que a minha vida estava apenas começando e que ela tomaria um rumo que nem nos meus maiores sonhos eu teria imaginado. A escola era meu refúgio e, ao mesmo tempo, meu maior desafio. Eu gostava de aprender, sempre gostei. Mas chegar lá com as roupas fedendo a lixo, com os cadernos doados pela igreja e o tênis furado, chamava a atenção, e não era a boa. Lembro do dia em que um colega, desses mais endinheirados, passou por mim na fila e gritou para todo mundo ouvir: "Ih, olha o catadorzinho de lixo! Vai sujar a escola com o fedor dele!" Eu tinha só 8 anos e aquele comentário me atravessou como uma faca. Mas sabe o que minha mãe me disse quando contei para ela? "Deixa falarem, meu filho. Um dia vão se orgulhar de dizer que estudaram com você." Naquele momento eu não entendi, mas gravei essas palavras. Comecei a prestar atenção nas aulas com ainda mais dedicação. Queria dar um orgulho para ela. Queria mostrar que não era o cheiro que definia quem eu era. E todas as noites, depois que voltávamos do lixão, enquanto ela lavava as roupas e fazia o pouco do jantar, eu estudava com a luz fraca de uma vela ou de uma gambiarra elétrica feita por um vizinho. Eu devia ter uns 9 anos. Era uma manhã fria, dessas em que o céu parece cinza até por dentro da gente. Eu e minha mãe estávamos no lixão desde antes do sol nascer. Ela puxava o carrinho, eu ajudava com as sacolas. A gente procurava papelão, plástico, qualquer coisa que desse uns trocados. E naquele dia, a fome estava doendo demais. Não era aquela fome de quem tá com vontade de comer. Era fome de verdade. Fome que deixa a boca seca, o corpo mole e a cabeça girando. Minha mãe achou um pedaço de pão num saco rasgado. Ela me olhou e disse: "Rafa, é o que temos para hoje." Ela me deu aquele pão. Eu comi sem pensar, sem olhar. E ela só ficou olhando para mim, como quem se alimenta de ver o filho comendo. Naquele instante eu entendi o que era amor. Logo depois, um grupo de garotos da escola particular passou por ali. Estavam no fundo do carro, com lancheiras coloridas, rindo. Um deles apontou para mim e gritou:
Olha lá, o rei do lixo! E todos riram. Eu senti uma vergonha tão grande que meu rosto queimou. Corri e me escondi atrás de um monte de entulho. Chorei com raiva, com vergonha, com medo. Na minha cabeça de menino, eu só queria sumir do mundo. Ali, pela primeira vez, eu pensei em desistir. Mas minha mãe veio atrás de mim. Se ajoelhou na lama, segurou meu rosto com aquelas mãos machucadas e disse: Meu filho, nunca se envergonhe de onde você veio. A partir daquele dia eu prometi: eu vou sair daqui, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Algumas noites eram mais silenciosas que outras, e nessas, o barulho da barriga roncando parecia ecoar dentro da alma. Uma noite dessas, minha mãe chegou cansada, com os olhos fundos, mas sorrindo. Ela trazia um presente. Um livro, velho, rasgado, com páginas manchadas. Achei no lixo da escola hoje, ela disse. O nome na capa era estranho. Anatomia Humana. Eu nem sabia ler direito, mas fiquei hipnotizado com os desenhos por dentro do corpo. Ossos, músculos, veias. Lembro que perguntei: Mãe, quem conserta isso aqui? Ela respondeu sem pensar: Um médico, meu filho. Um médico conserta a gente por dentro. Naquela noite, deitado no chão duro, com o livro no peito e a barriga vazia, eu dormi sonhando que era médico, mesmo sem saber o que era uma universidade, mesmo sem saber se eu ia acordar com o pão do dia seguinte. Mas aquele livro abriu uma janela num mundo sem portas. Eu passava horas olhando aquelas páginas, copiava os nomes das partes do corpo num papel de pão. Quando encontrava algo que não entendia, perguntava para minha mãe como se ela fosse professora. Foi nesse tempo que percebi: eu não era só um menino do lixão. Eu era um sonhador clandestino. E todo sonho escondido, cedo ou tarde, encontra uma luz. Uma das cenas mais dolorosas da minha vida aconteceu na frente da escola, num dia de reunião de pais. Minha mãe foi toda arrumadinha, com o melhor vestido que ela tinha, mesmo estando manchado de água sanitária. Chegamos atrasados e a professora já tinha começado a chamar os pais dos alunos. Quando chegou nossa vez, uma outra mãe cochichou alto com outra. Gente, essa mulher aí é catadora! Misericórdia, olha o cheiro! Eu vi minha mãe fingir que não ouviu, mas seus olhos encheram de lágrimas. Ela apertou minha mão com força e ficou em silêncio. Depois daquela reunião, ela chorou no meu colo. Foi a primeira vez que vi minha mãe chorar, e eu fiz uma promessa naquele dia. Um dia vou sair dessa vida. Um dia, a senhora vai se sentar em um lugar de honra e me ver sendo chamado de doutor. O que eu não sabia é que não daria tempo ela presenciar os meus sonhos serem concretizados. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe adoeceu. Era um cansaço que não passava, uma tosse seca, uma febre que vinha e voltava. O diagnóstico foi tardio: pneumonia agravada, depois suspeita de tuberculose. Ela não queria parar de trabalhar, mas seu corpo já não respondia. Eu tive que assumir o trabalho com as latinhas sozinho. Ia cedo pro lixão, voltava, tomava banho no balde e corria pra escola. Às vezes dormia nas aulas, às vezes tirava notas ruins, mas nunca parei. Um dia no hospital, com ela fraca, segurando minha mão com dificuldade, ela disse: Filho, só me promete uma coisa, termina os estudos. Eu não consegui, mas você consegue. Faz isso por mim. E eu prometi. Prometi com o coração apertado, com medo de perdê-la. E foi essa promessa que me sustentou nos piores dias da minha vida. Não demorou muito, minha mãe ficou algumas semanas internada no hospital, até que o pior aconteceu. Minha mãe partiu. Lembro exatamente da última vez que a vi com vida. Ela estava deitada, com os olhos fechados, mas o rosto tranquilo, como se estivesse finalmente descansando de toda uma vida de luta. Eu segurei sua mão fria e chorei como nunca havia chorado antes. Naquele dia, algo dentro de mim morreu. Mas ao mesmo tempo, algo novo nasceu. A dor foi tão profunda que virou força. Uma força silenciosa, quase sombria. Eu não podia mais contar com o abraço dela, mas ainda podia honrar sua promessa. E eu faria isso, nem que fosse com os próprios pés sangrando. Fiquei sozinho no mundo, sem ninguém, mas não me entreguei.
Sem ter para onde ir, comecei a dormir nos fundos da escola. O zelador, seu Firmino, me dava comida às vezes, e a diretora me deixava ficar por perto, desde que eu ajudasse limpando as salas ou organizando os livros da biblioteca. Foi ali, cercado por silêncio e páginas empoeiradas, que me apaixonei pelos livros. Comecei a ler de tudo: biografias, literatura, filosofia, até manuais de ciência. Era como se cada livro me pegasse pela mão e dissesse: Vem, Rafael, existe um mundo além da dor. As palavras me alimentavam quando o estômago estava vazio. Os sonhos me mantinham acordado quando o corpo queria desmaiar. E as lembranças da minha mãe me lembravam quem eu era. Foi numa manhã chuvosa que ela apareceu. A professora Helena. Ela já me conhecia das aulas, mas naquele dia viu algo diferente em mim. Eu estava mais magro, com olheiras profundas e as mãos feridas de carregar sacos de recicláveis à noite. Ela me puxou para a sala dela, me deu um lanche e disse com voz firme: Rafael, me diz a verdade. Onde você está dormindo? Eu não consegui esconder. As lágrimas vieram antes das palavras. Ela não apenas me ouviu, ela me acolheu. Conversou com a diretora, mobilizou colegas e, em menos de uma semana, me levou para a casa dela. Um quartinho nos fundos, simples, mas limpo, seguro, com cama e comida. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu me senti vivo de novo. E mais do que isso, me senti visto. Ela virou minha segunda mãe, minha orientadora, meu porto. Com a ajuda da professora Helena, voltei a me dedicar com toda a força aos estudos. Fui bolsista do ensino médio numa escola técnica, me destaquei em matemática e biologia e comecei a sonhar alto. Queria fazer medicina. Todo mundo achava loucura. Medicina, Rafael? É difícil até pra gente rica. Isso é sonho grande demais para quem veio de onde você veio. Mas eu não ouvia. Ou se ouvia, usava como combustível. Estudava feito louco, virava noites. Fiz cursinho popular, pegava livros emprestados, assistia aulas gratuitas pela internet em lan houses. Cheguei a passar fome de novo para pagar uma passagem de ônibus e ir fazer simulado. Quando saiu o resultado do Enem, minhas mãos tremiam. E lá estava. Aprovado em medicina. Universidade Federal. Caí de joelhos no chão. Chorei tanto que mal conseguia respirar. Olhei para o céu e só consegui dizer: Mãe, eu consegui. Entrar na faculdade foi como entrar num universo paralelo. As salas eram enormes, os alunos falavam com palavras difíceis, usavam roupas de marca. Eu me sentia deslocado, pequeno, quase invisível. Mas a cada paciente que eu atendia nos estágios, a cada aula de anatomia, eu me lembrava por que estava ali. Era pelos invisíveis como eu. Nos primeiros meses sofri preconceito. Alguns colegas riam do meu sotaque, da minha roupa surrada, da minha forma simples de falar. Mas com o tempo viram que eu era o melhor da turma em empatia, que minha dor tinha me ensinado a ouvir o outro. Ganhei prêmios, participei de projetos sociais e comecei a dar palestras em escolas públicas, incentivando jovens pobres a acreditarem nos seus sonhos. E sempre dizia: se eu que vim do lixão consegui, vocês também podem. O dia da formatura chegou. Vesti o jaleco branco como quem veste uma armadura. Caminhei até o palco com o coração explodindo. Quando meu nome foi chamado, a plateia ficou em silêncio por um segundo. E então, uma salva de palmas arrebatadora. Até os professores estavam de pé. Ali estava eu, Dr. Rafael da Silva, filho da catadora Dona Elza, ex-catador de latinhas, ex-menino de rua, agora médico formado. Naquele dia, fiz um voto silencioso diante do retrato da minha mãe que levei comigo. Enquanto eu viver, usarei meu diploma para curar, para acolher, para inspirar. Porque eu não venci sozinho, eu venci por nós. Hoje eu trabalho como médico voluntário em comunidades carentes. Criei um projeto social que prepara jovens de baixa renda para o vestibular e sigo, devolvendo ao mundo tudo aquilo que a vida me tirou e depois me devolveu em forma de milagre. Essa não é só a minha história. Essa é a história de todos aqueles que já ouviram que não podiam, mas foram lá e fizeram. Porque quando o mundo diz não, o coração pode dizer sim.
E quando a dor parece maior que o sonho, é sinal de que o sonho vale a pena. A vida me ensinou que não importa de onde você vem, mas para onde você escolhe ir. Que a dor pode ser um mestre e o amor uma ponte. Hoje sou médico, mas acima disso sou filho da fé, filho da esperança, filho de uma mulher que, mesmo catando lixo, plantou um sonho no meu coração. E esse sonho floresceu. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Porque às vezes, um vídeo como esse chega exatamente quando a vida está prestes a mudar. Se você se emocionou com essa história, se sentiu esperança nascer dentro de você, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma dose de fé, superação e amor. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa de força hoje. Porque juntos, a gente nunca desiste.